que um guarda-chuva tem de relação com os transtornos motores de fala? Olha, se você ainda não sabe bem essa classificação dos transtornos motores de fala, ou você se confunde entre atraso motor de fala, transtorno motor de fala, os nomes são parecidos, né? Pois é, calma, nesse vídeo eu vou te explicar de um jeito que você nunca mais vai esquecer, ó, e tem relação com guarda-chuva. Eu sou Letícia, fonoaudióloga com mais de 20 anos de experiência, especialista em linguagem infantil e criadora do método Multigestos Letícia. Transtorno motor de fala é um diagnóstico maior que é considerado aí um diagnóstico guarda-chuva. Mas Letícia, o que é isso? Olha, aqui embaixo tem várias coisas. Então, o transtorno motor de fala, ele demonstra que essa criança tem algumas falhas, mas que às vezes ainda não é possível definir esse diagnóstico. Então, a gente considera aqui, ó, o todo como transtorno motor de fala, TMF, guarda aí. Só que aqui embaixo desse guarda-chuva, a gente tem os subtipos de transtorno motor de fala. Então, a gente tem apraxia de fala na infância, a gente tem atraso motor de fala, a gente tem disartria e a gente ainda tem a associação da apraxia de fala na infância com a disartria. Então, é como se a gente tivesse aqui 4 subtipos. Por isso é conhecido como um diagnóstico aí guarda-chuva, porque ele engloba aqui uma série de subtipos onde ainda não é possível. Então, quando eu recebo uma criança com dificuldades de fala, por exemplo, essa criança apresenta alguns desvios de mandíbula, essa criança tem um tateio articulatório quando ela vai falar. Só que tudo isso a gente percebe, mas ela tem uma amostra muito pequena de fala. Então você percebe algumas características, né? Você identifica que essa criança, quando ela tenta falar, ela se esforça muito para falar, ela tem um desejo de falar, mas ela não sabe o que fazer com a boca para falar. Só que isso tudo ainda é um pouco obscuro, porque essa criança, talvez, pode ter uma amostra de fala muito pequena. Então, nesse caso, a gente consegue dizer que ela tem um transtorno motor de fala, mas eu ainda não consigo definir qual é esse subtipo. Então, por isso que a gente pode dar esse diagnóstico como um diagnóstico maior e aguardar essa evolução de fala. Aguardar não é a melhor palavra, na verdade, porque não é que a gente vai, ó, cruzar o braço e ficar esperando essa fala evoluir e essa criança avançar. Não é isso. Eu disse aguardar a evolução de fala é intervir para que essa criança avance no processo de fala e aí sim, com uma amostra de fala maior, a gente consegue definir. Opa, isso é características de apraxia, isso é de atraso motor de fala, ou isso pode ser uma disartria, pode ser a associação da disartria com a apraxia de fala na infância. Então é muito importante a gente ter a amostra de fala para conseguir fazer melhor esse diagnóstico. Então, quando a gente ainda tem uma criança que ou é muito pequena, ou é uma criança que tem essa amostra muito restrita, talvez a gente já consiga identificar um transtorno motor de fala. A gente já consegue entender, opa, essa criança está com dificuldade em vogais, ela não está conseguindo falar todas as vogais, nossa, essa criança só consegue falar palavras muito pequenas, ela já está com tal idade e só fala palavras muito pequenas. Então é a partir, né, de algumas características eu consigo definir, opa, essa criança aqui, ó, tem um transtorno motor de fala. Só que aí o subtipo ainda não é possível definir, não tem problema. Letícia, eu posso colocar num diagnóstico que essa criança tem um transtorno motor de fala, mas eu ainda não sei o subtipo? Pode, aí você vai colocar, ela tem um transtorno motor de fala por conta dessa e dessa e dessa característica, e o subtipo ainda está a ser definido. Às vezes você já pode trazer essa hipótese, né, que ela tem uma apraxia de fala, ou que ela tem um atraso motor, mas, por enquanto, você vai fazer uma intervenção focada, direcionada, para que ela avance na fala, e aí sim você consegue trazer mais características de fala, para que, de fato, você consiga definir qual é esse subtipo. Então, gente, guarda-chuva é o que mesmo? Transtorno motor de fala. E como transtorno motor de fala é um nome parecido com atraso motor de fala, tem gente que confunde isso aí. Atraso motor de fala é um subtipo
de transtorno motor de fala. Então, quando você sabe, né, um diagnóstico maior é transtorno motor de fala. E aí você vai definir esses subtipos. Achou que esse guarda-chuva ajudou aí para você não esquecer? TMF. Gente, isso aqui é aprendizagem com pista multissensorial, tem tudo a ver com multigestos, né? Tudo aqui é multissensorial, vocês vão perceber. Então, se você gostou desse vídeo, ó, já curte aqui, compartilha com mais pessoas que podem gostar desse tema, que ainda nem conhecem o canal, já pensou? E você aproveita para você aqui, ó, seguir o meu canal, para você não ficar de fora e não perder nenhum vídeo, porque aqui sempre vai ter vídeo trazendo temas relacionados à fala, a transtornos de fala. E você que é fono, que quer se aprofundar, aprender sobre transtornos motores de fala de um jeito bem diferente, muito mais dinâmico e muito mais fácil de entender, eu te convido a conhecer o Fala Sem Limites. Olha, o link está aqui na descrição.